Boa noite. Dá boa noite a quem está do seu lado. Supra a carência emocional dele, dela. Só não diga que não vai casar, capaz de dar problema. Boa noite, tudo bom? Vocês estão bem? Quem está feliz aí, levanta a mão. Legal. Quem não está feliz acabou de ficar feliz que teve que levantar a mão, né? Foi no embalo. Estou feliz pela fé. Enfim, abre a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Quem aqui está acompanhando todo o tema reino? Cara, está sendo incrível falar sobre tudo aquilo que a gente tem falado e conversar sobre tudo aquilo que a gente tem conversado, porque de fato todas as verdades que têm sido ministradas durante esse tempo, tanto em grupos pequenos quanto aqui no Soma, têm revelado a nós mistérios acerca de como funciona o reino de Deus. E hoje nós vamos falar acerca da justiça do reino de Deus. Como funciona a justiça do reino dele. Porque o reino de Deus é diferente do reino dos homens. Olha para quem está ao teu lado e diga isso: o reino de Deus é diferente do reino dos homens. Por esse motivo, se nós queremos pertencer ao reino de Deus, nós necessariamente precisaremos passar por uma metanoia, por uma transformação de mente, para compreender e ser capaz de experimentar o que de fato é o reino de Deus. Existe um problema muito sério quando alguém se propõe a caminhar com Deus, mas se propõe a caminhar com Deus com a mentalidade antiga. Você já viu alguém assim? Tentando caminhar dentro do reino com a mentalidade do reino deste mundo. E simplesmente isso não vai dar certo. Para que nós vivamos o reino de Deus, nós precisamos compreender uma sentença simples que Jesus lançou, quando ele diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. E se o reino dele não é deste mundo, obviamente que as leis, cultura, ideias, pensamentos deste mundo não se aplicam ao reino de Deus. E aí entra muitos assuntos na pauta, como por exemplo, propriamente assuntos políticos. Deus é de esquerda ou é de direita? Deus é do alto. Tentar diminuir Deus a ideologias e ideias humanas é você confundir que o reino dele veio antes do que do reino dos homens. Tentar adequar Deus aos nossos pensamentos, valores, a nossa forma de justiça é diminuir Deus, a nossa pobreza e miséria humana. Por esse motivo, se nós queremos pertencer ao reino dele, nós vamos precisar passar por uma metanoia, por uma transformação de mente. Tentar entender Deus pela ótica dos nossos dias, da nossa era, é insanidade, é loucura. Tentar entender a justiça de Deus, como se faz justiça no teu bairro, é insano. Tentar entender a justiça de Deus, como se entende justiça através da mídia brasileira, é loucura. Porque o reino de Deus não é deste mundo. Repete comigo: o reino de Deus não é deste mundo. Amém? Vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Pai, nós sabemos que esse mundo vai de mal a pior. E que tudo nesse mundo está fadado ao fracasso, à derrota e à morte. Sabemos, ó Pai, que este mundo vive de esperança e desespero. E por esse motivo nós ansiamos um reino que não seja desse mundo. Nós não queremos uma velha ou uma nova política. Nós queremos uma eterna política.
Nós não queremos vingança humana, mas nós queremos justiça do alto. Existe um anseio no nosso coração de pertencer a algo que nesse mundo nós não encontramos. Todos nós, de alguma forma, nos frustramos, Pai, com a forma como esse mundo funciona. E por esse motivo eu digo por mim, Pai, eu anseio o Teu reino. Eu preciso do Teu reino. Eu preciso de algo que não faça sentido apenas, mas algo que seja verdadeiro e genuíno. Eu quero o Teu reino na minha vida. Eu quero o Teu reino na minha família, eu quero o Teu reino na minha cidade, eu quero o Teu reino neste mundo. Por isso, Espírito Santo de Deus, nessa noite, ministra a nossa mente, ministra o nosso coração, para que sejamos moldados por Ti, transformados por Ti, e que de fato passemos por uma metanoia, uma expansão da mente, para que compreendamos definitivamente que nós não precisamos viver como este mundo vive, que nós compreendamos que o Senhor estabeleceu o Teu reino no nosso meio, e que desde já, até a eternidade vindoura, nós podemos viver Teu reino de maneira plena e abundante. Por isso, Espírito Santo, quebranta o nosso coração, aqueles que vieram aqui sem nenhum conhecimento do Teu reino, do Teu evangelho, que o Senhor possa quebrantá-los, levá-los cativos ao Teu coração e aos Teus pensamentos, para que eles sejam transformados, impactados por Ti. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, transborda nesse lugar, enche essa casa da Tua presença. Jesus, nós Te amamos e reverenciamos a Tua presença nesse lugar. Tudo que nós queremos, Pai, é algo que venha do céu, é maná que desce do céu. Nós nos cansamos de ideias, filosofias, pensamentos humanos. Nós precisamos de pensamentos, ideias do alto, que fluem do trono da graça, e que de fato transforme a nossa vida, transforme quem nós somos. Venha Teu reino, Pai. Faça a Tua vontade na terra como ela é feita no céu. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mateus capítulo 20, conta uma parábola que daqui a pouco nós vamos entender ela. Mas antes de chegar no capítulo 20, é muito importante que nós entendamos o porquê Jesus contou essa parábola do capítulo 20. E o porquê Ele contou essa parábola do capítulo 20 está no capítulo 19, no versículo 16. Quando Jesus estava dando um rolê normal, fim de semana no parque, andando, e de repente aparece um cara que se chamava Jovem Rico. Qual era a identidade dele? Jovem Rico. Jovem Rico. O cara era muito rico, ao ponto de não ter mais nem nome. Pobre tem nome, rico não tem, reparou? Ele era jovem rico. Esse era o apelido dele. Na escola, o adolescente rico. Na faculdade, o jovem rico. Quando ele morreu, o falecido rico. Ele era rico, e essa era a identidade dele. E tal riqueza, diferentemente do que muitos pensam, provavelmente não foi adquirida de maneira ilícita. Provavelmente esse jovem rico, de fato, trabalhou muito para acumular seus tesouros, para acumular sua riqueza, e ao ponto de ele se denominar como jovem rico. E ele chega para Jesus com um vazio, porque aí vale a pena salientar e lembrar de uma coisa: de fato, as riquezas desse mundo podem te dar uma vida mais confortável, mas elas nunca vão dar realização para você. Nunca vão dar. Porque realização não é aquilo que nós temos fora de nós, realização é aquilo que nós temos dentro de nós. Realização é aquilo que ninguém pode roubar de nós, riquezas as pessoas podem roubar de nós. Obviamente que isso não é uma desculpa para ter uma vida miserável, mas é um alerta para não nos perdermos ao amor ao dinheiro. E esse jovem rico chegou no teto da camada social, dando rolê de barco,
de lancha no Mar da Galileia, ouvindo a Anitta, no bloco da Anitta. Enfim, ele era o cara. E aí então ele chega para Jesus porque ele sabia que estava faltando algo nele. E sabendo que estava faltando algo nele, ele chega para Jesus e pergunta para Jesus o seguinte: Jesus, o que eu faço para entrar no reino dos céus? Uma pergunta simples, não é? O que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus olhou para ele e falou: a pergunta é fácil. Obedeça aos meus mandamentos. Prontamente, o jovem rico, que também poderia chamar de jovem orgulhoso, levanta a mão e diz: eu tenho cumprido todos os seus mandamentos. Eu acredito que Jesus deve ter olhado para ele e falado: uau, teu nome é Cristo? Mas independente disso, o que demonstrou-se daquele jovem é que de fato ele tinha uma boa índole. E reformulando a história dele, ele não ouvia a Anitta, porque ele tinha uma boa índole. Ele era uma pessoa bem estruturada na sua vida. Ele era organizado, ele cumpria os mandamentos de Deus, mas ele sentia um vazio. E a pergunta que ele faz é: como que eu faço para entrar no teu reino? Obedeço meus mandamentos. Eu já tenho obedecido. E aí então ele não se dá por satisfeito. Ele podia ter ficado quieto. Não ficou. Esse é o nosso problema, a gente não sabe ficar quieto quando tem que ficar. Ele ia para casa sem peso na consciência, tudo certo. Mas só que, obedecendo aos mandamentos de Deus, ele não se sentia completo, ele não se sentia cheio, e muito menos participante do reino de Deus. Aí então, ele lança mais uma pergunta. Qual é a pergunta? O que eu faço para ser perfeito? Jesus olha para o jovem rico e diz: você quer ser perfeito, filho? Ele falou: eu quero. Vá, vende tudo o que tem e dê aos pobres. Turn off down. Desceu o óculinho. E o jovem rico ouviu aquilo, cara, e não soube nem o que falar. A palavra fala que ele virou o rosto e saiu entristecido. Entristecido com aquela proposta que Jesus havia lançado para ele. Ele saiu extremamente derrotado, abatido, com aquela proposta que Jesus havia lançado a ele: vá, vende tudo que tem e dê aos pobres. Depois disso, os discípulos de Jesus chegam para ele e dizem: Jesus, o que aconteceu aí? Sabe o que Jesus diz? Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aí talvez alguns com uma mentalidade humana, ideológica, pensem que Jesus era um pouco marxista. Proletariado, vamos igualar a sociedade. Mas não era esse o motivo pelo qual Jesus disse que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. E aliás, Jesus não tinha problema nenhum com ricos. Eram os ricos que tinham problema com ele, porque ele falava para vender tudo. Jesus não tinha problema com o rico. Quando Jesus fala isso para ele sai entristecido. Então Jesus diz: olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque a mentalidade daquele rico impedia ele de compreender a justiça do reino de Deus. Como assim? Aquele rico, como grande parte dos ricos, adquiriram riqueza pelo seu muito trabalho e desenvolveram uma mentalidade meritocrata. Você entende o que eu estou dizendo? Desenvolveu uma mentalidade de que eu tenho que fazer por merecer. Você já viu o discurso de rico? É tudo igual. Trabalha, estuda e você vai ser rico. E grande parte do que eles falam tem razão. Mas tem razão no reino deste mundo, não no reino dos céus. No reino deste mundo, de fato, se você trabalhar, estudar, for melhor aluno, saber usar teu dinheiro, fazer boas aplicações de investimentos, você vai enriquecer. Mas não funciona assim no reino dos céus. E o motivo pelo qual o rico
é impedido de entrar no reino dos céus e vai embora entristecido, porque ele tentou entender o reino dos céus com a mentalidade desse mundo. Ele tentou entender a entrada do reino dos céus como uma maneira meritocrata de se viver. E Jesus olha para ele e fala: ei, esses caras aí, mano. Eles chegam aqui e eles acham que da mesma forma como enriqueceram, eles vão entrar no reino dos céus. Faz uma faculdade, MBA, compra o terreno no céu, dá um dízimo, uma oferta e entra no céu. Eles não entendem nada. Porque a justiça do reino de Deus é diferente da justiça do reino dos homens. O jovem rico saiu abatido, entristecido, justamente por quê? Porque ele não conseguia aceitar o fato de ter que depender da graça de Deus e não dos seus próprios méritos. Ele não conseguia aceitar o fato de que ele não poderia fazer absolutamente nada para ter o reino de Deus. Que tudo que ele recebesse de Deus, na verdade, era a graça de Deus e não o mérito dele. E, na verdade, esse jovem rico é comparado a um monte de jovem rico que talvez seja sentado aqui nessa noite. Talvez você diga: Lipa, eu não sou rico não, tenho grana. Mas talvez você seja rico de preciosismo, a princesa do papai. Rico de vingança, cheio de justiça própria. Todo mundo erra, menos você. Você é a Frozen do universo. Todo mundo merece inferno, você não. Ai daqueles que te reprovaram na escola. Ai daqueles amigos que não te aceitaram. Como eles não me aceitaram? Eu usava Melissa. Eu usava Quixute. Kelme. Como as pessoas não podem me aceitar? Eu sou um cara tão legal. O que é isso? Justiça própria. Uma mente meritocrata, uma mente que está baseada em obras e merecimento. Mas o reino de Deus não funciona dessa forma. E essa é a grande loucura quando algumas pessoas se deparam com a forma como o reino de Deus funciona. Porque quando elas se deparam com a forma como o reino de Deus funciona e reivindicam seus direitos, sabe o que a Bíblia diz? Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida. Aí então elas vêm com essa mentalidade para o reino de Deus. Elas dizem: Deus, eu mereço uma vida melhor. Deus, por que eu estou sofrendo? Eu não mereço sofrer. E aí Deus olha do céu e fala: filho, você realmente não merece? Você quer saber o que merece? Você merece o inferno. Você merece o diabo com tridente espetando a tua bunda. É isso que você merece, você não está entendendo. Nessa brincadeira de homem aí, vocês podem ser alguma coisa, mas nessa brincadeira de verdade, de realidade, sem hipocrisia e sem máscara, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Nessa brincadeira, aonde a tua vaidade, a tua vestimenta, o teu modo de falar, a tua nobreza, nessa realidade onde essas coisas não me convencem, todos são igualmente inúteis. Pecaram e se tornaram inúteis para o cumprimento do propósito de Deus. Por esse motivo, tudo que você fizer para merecer, você ainda vai continuar merecendo o inferno. Uau! Agora chegamos à parábola do capítulo 20. Está aberto aí? Olha o que Jesus diz. Pois o reino dos céus é como um proprietário. Quem que é o proprietário? Deus. É interessante essa palavra proprietário, porque aqui no grego koiné, em que foi escrita, essa palavra proprietário, ela significava tipo o pai da família, o pai da casa. Não era proprietário tipo empresário. Era o pai de uma zona, era o pai que governava uma zona. Por isso, tinha um aspecto muito mais familiar do que empresarial. E esse proprietário, ele saiu de manhã cedo.
Que horário que ele saiu? De manhã cedo. O que simbolicamente essa manhã cedo significa? Essa manhã cedo significa o começo de uma nova era, de um novo tempo. Este é o novo tempo de um novo dia. Manhã cedo simboliza o começo do tempo em que nós vivemos. Deus, desde o começo do tempo em que nós vivemos, ou seja, antes de Cristo, depois de Adão e Eva saírem do Jardim do Éden, foi inaugurada uma nova era. Naquela nova era que foi inaugurada, Deus já saiu logo cedo para fazer o quê? Para contratar trabalhadores para a sua vinha. O que é a vinha de Deus? A vinha de Deus é a obra dele, é o projeto dele, é o propósito dele, são as coisas eternas. E ele sai para procurar trabalhadores para a sua vinha, e ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Então, logo cedo, lá há muito tempo atrás, Deus chamou algumas pessoas e falou: ei, eu vou pagar 1 denário para você trabalhar na minha vinha, tá afim? Tô, bora, vai trabalhar na minha vinha então. E alguns foram. Por volta das 9 horas da manhã, ou seja, o primeiro horário que ele saiu foi 6 e agora às 9. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados. Repete comigo, desocupados. Quem são esses desocupados? Nós. Nós somos esses desocupados. Aí talvez você fale: ah, pastor, que você não conhece minha agenda. Nós somos ocupados com as coisas dessa vida, mas desocupados com as coisas eternas. Nós somos ocupados com as coisas que perecerão junto com essa terra, mas desocupados em edificar e construir aquilo que é eterno. Por esse motivo, quando a Bíblia fala que todos nós juntamente nos tornamos inúteis, ela não está falando sobre ser inútil nessa vida, ela está falando sobre ser inútil na vida eterna. Ela está falando sobre ser inútil para as coisas espirituais. E todos nós somos esses desocupados à procura de uma ocupação. E o Senhor sai novamente às 9 horas da manhã e chama esses que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, no final do dia, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia inteiro? Qual é a resposta dele? Porque ninguém nos contratou, porque ninguém nos chamou. Isso fala a respeito da missão cristã, da missão dos discípulos. Qual é a missão? A nossa missão é encontrar desocupados e ocupá-los com coisas eternas. Quem aqui está ocupado com coisas eternas? Essa é a nossa missão. Nossa missão é mostrar para as pessoas que sobreviver não é a mesma coisa que viver. Que manter uma vida terrena não é a mesma coisa do que acumular tesouros no céu. São coisas completamente diferentes uma da outra. E eles não foram trabalhar porque ninguém havia os contratado. Ele lhes disse: vocês também vão e trabalhem na minha vinha. Ao cair da tarde, presta atenção, logo de manhã cedo, ele saiu procurando trabalhadores. E agora, no cair da tarde, o que ele faz? Ele vai prestar contas com aqueles que trabalharam na sua vinha. Olhe para quem está ao teu lado e diga: haverá um dia que Deus prestará contas acerca do seu trabalho. Haverá um dia onde todos nós sentaremos frente ao Supremo Juiz, não o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, não com a Carmen Lúcia, mas com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, aonde nós prestaremos contas de todas as nossas obras. Ao cair da tarde, no final dessa era, no final desse dia, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros.
Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, ou seja, do último horário, aqueles que trabalharam apenas 1 hora. E cada um recebeu quando? 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Aí então eles começam a queimar colchão, param as ruas, começam a fazer greve, queimam ônibus. E eles estão protestando, reivindicando os direitos deles, porque eles chegam para o proprietário e dizem: ei, você pagou 1 denário para aqueles que chegaram às 5 horas, por que você está nos pagando 1 denário também? Nós trabalhamos o triplo, nós trabalhamos muito mais do que eles, nós deveríamos receber mais. Eles estavam tentando avaliar a justiça do reino de Deus a partir do padrão de justiça do reino dos homens. Para os homens isso faz o maior sentido. Porém, para um juiz que sabe que nós nada merecemos a não ser a morte, receber qualquer coisa que venha dele se chama graça, presente e não pagamento. Você já reparou que Romanos 6:23, o texto que eu falei anteriormente para vocês, ele diz: o salário do pecado é a morte. E ele não fala: e o salário da santidade é a vida. Ele fala: o salário do pecado é a morte, e o presente de Deus é a vida. Porque sabe qual é a loucura disso tudo? Que para nós merecemos a morte, nós trabalhamos duro. Alguns trabalharam a mais, fizeram até serão de madrugada. Fizeram serão em rave, fizeram serão em motel, fizeram serão na internet. Todos nós trabalhamos duro para merecer a morte, ela não veio inutilmente. Nós merecemos a morte porque fomos bons trabalhadores. Se você quer receber algum mérito, esse é teu mérito. Você é um bom pecador e merece a morte. Mas Deus, Ele não nos avalia a partir do padrão de justiça dos homens. Ele nos avalia a partir do padrão de bondade que pertence a Ele. Se vocês trabalharam para merecer a morte, para receber a vida, a única coisa que vocês devem fazer é receber ela. Porque ela é um presente. Porque ninguém, absolutamente ninguém, algum dia fará alguma coisa para merecer algo de Deus. Se recebemos algo de Deus, é porque Ele é bom, não porque nós somos bons. Toda boa dádiva desce do Pai das luzes. Tudo que é de bom, que temos ou recebemos, tudo que é espiritual, tudo que é eterno, a salvação, os dons, os chamados, o ministério, é presente de Deus, é graça dEle. Não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que Ele é. E quando nós nos apresentamos diante do juízo de Deus, com uma mentalidade equivocada, nós, por escolha própria e sem perceber, abrimos mão do presente de Deus para ter aquilo que merecemos. Aqueles homens ficaram muito bravos. Eles queimaram tudo. Fizeram maior greve, porque eles achavam que mereciam mais. Mas então no versículo 13, mas ele respondeu a um deles: amigo. Essa simples expressão é a chave para a compreensão de toda a parábola. Como o Senhor dessa parábola chama os seus trabalhadores? Amigo.
Sabe por quê? Porque Deus não tem nos chamado, e nessa noite Deus não está te chamando porque você é bom. Ele está te chamando porque de uma forma que nós não compreendemos, Ele decidiu nos amar e fazer de nós os seus amigos. E a forma como Ele olha para cada um de nós não são como trabalhadores, mas são como amigos. João capítulo 15, versículo 15, eu não os chamo de servos, mas de amigos. De amigos. Eu me aproximei de vocês para ser amigo de vocês, mas o que vocês quiseram de mim é o pagamento por aquilo que supostamente vocês acham que merecem. Amigo, você não concordou trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Queira você entender como quiser, mas literalmente, quando Jesus responde essa pergunta, receba o que é seu e vá, Ele está dizendo algo como, por exemplo, receba o que é seu e vá para o inferno. E não é, enfim, uma forma de aumentar a frase de Jesus. Literalmente é isso que significa nessa parábola. Quando esses trabalhadores vêm até Jesus tentando barganhar, negociar o fruto do trabalho deles, Jesus paga o fruto do trabalho deles e diz, vocês querem que merece? Ok, pega 1 denário e vá para o inferno. Porque se você quiser ficar com o que você merece, é o inferno que você merece. Se você realmente quer ter uma vida baseada no teu merecimento, está aí o que você merece. Pega o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro. Eu amo a forma como Deus se posiciona. Vocês estão de sacanagem comigo? O dinheiro é meu. Jesus está dizendo isso. O perdão é meu. Vocês estão querendo se achar no direito de ter o meu dinheiro. Vocês estão tentando se achar dignos de receber aquilo que eu trabalhei para ter. Vocês trabalharam para ter a morte, eu trabalhei para ter a vida. Vocês estão querendo estabelecer um julgamento para eu dar a vocês aquilo que vocês acham que merecem? Não. Se eu der a vocês aquilo que vocês acham que merecem, eu vou estar sendo injusto. Porque vocês não merecem isso. Eu quero dar ao que lhe foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque sou generoso? Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Ou você está com inveja da minha generosidade. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. É dessa forma que funciona a justiça no reino de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que nós não somos salvos por meio das obras. A salvação é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. É presente de Deus. E nisso tudo, o X da questão que nós estamos de frente é que tipo de jornada nós queremos ter com Deus. Que tipo de relacionamento você quer ter com Deus? Você quer ter um relacionamento de patrão e servo? Ok, é a tua escolha. Você quer trabalhar para merecer as coisas e reivindicar as coisas de Deus? Você quer achar que merece as coisas boas dele? Você quer ficar entristecido e dizer, Deus, por que você não me dá um namorado? Eu sou uma menina tão boa. Faz 6 meses que eu não fico com ninguém.
Você quer caminhar por um caminho aonde você merece? Ou por um caminho de amizade, aonde você usufrui do que Deus tem, não porque você merece, mas porque Ele te ama? Como é a forma como você quer conduzir a tua visão acerca do reino de Deus? O jovem rico fez a escolha dele. Decidiu ficar com aquilo que supostamente ele merecia. Eu nem preciso dizer o fim da vida dele. Biblicamente, se o percurso não mudou depois, sem sombra de dúvidas, esse jovem rico morreu e se tornou o idoso rico no inferno. Porque ele decidiu caminhar por aquilo que ele merecia. Sabe? Obviamente que esses padrões e leis pertencem àqueles que são do reino de Deus. Sobre isso eu não estou lançando uma ideologia política e nenhum pensamento de governo do mundo, porque o mundo jaz maligno. As leis e padrões do reino de Deus não pertencem a esse mundo, pertencem àqueles que pertencem ao reino dele. Agora, uma coisa que é fato, é que só pode se aproximar dele e receber dele a salvação, o perdão dos pecados, quem reconhece que nada merece, mas que mesmo assim confia na sua bondade. E na prática isso é mais difícil do que você possa imaginar, porque a tua mente está impregnada de merecimento. Por exemplo, você não vem mais à igreja porque você caiu em algum pecado. O que existe na tua mente e você nem percebe? Você acha que merece estar na igreja. Você não vive diante dos padrões do reino de Deus. Pisei na bola. Agora eu vou fazer um jejum de oração, orar daqui a um mês. Por que você vive dessa forma? Porque você não compreendeu o padrão de justiça do reino de Deus. Meu líder errou comigo. Ele tem que ser destituído do universo. O inferno é pouco para ele. Sabe por que você pensa dessa forma? Porque você não julga a partir dos padrões do reino de Deus. Se teu líder merece o inferno, e de fato merece, você merece junto com ele. E se você quer que Deus dê a ele o que ele merece, Deus vai te dar o que você merece. Por isso que nós temos que perdoar a quem nos ofende. Por isso que nós temos que orar e abençoar nossos inimigos. Por esse motivo, nós devemos conduzir a nossa vida não com a justiça e padrões desse mundo, mas com a justiça e os padrões do alto, dos céus. Amém? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Deixa eu dizer algo para você. Presta atenção nisso. Todos nós, um dia, nos apresentaremos diante de Deus para prestar contas acerca de como conduzimos a nossa vida. E a maneira como seremos julgados é a nossa escolha. Você quer ser julgado por aquilo que você merece? Ou você quer ser julgado como filho? Talvez, obviamente, você responda: Lipão, eu quero ser julgado por aquilo que Deus fez por mim, pelo amor dele. Mas isso implica em outras coisas na tua vida, implica em você perdoar quem te ofendeu. Implica em você abandonar a sua sede de vingança.
implica em você abandonar a murmuração, a reclamação, implica em você dar graças em toda e qualquer circunstância, implica em você se alegrar em meio à dor, implica em você louvar em meio à prisão. Não é tão fácil caminhar pela graça de Deus quanto você imagina. Porém, só existe uma forma de sermos salvos. Só existe uma forma de recebermos de Deus aquilo que nós não podemos conquistar. E essa única forma existente nos céus, na terra, em todo o universo, é através do sangue de Cristo derramado na cruz. É na confiança do seu amor. É na confiança da sua bondade. É no descansar no seu amor que eu e você podemos ter alguma coisa da parte de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo diz que a salvação vem por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Se nessa noite você quer abandonar a tua justiça própria e simplesmente dizer para Deus: Deus, eu aceito que eu não mereço nada, mas mesmo assim eu preciso que o Senhor seja bondoso comigo. Eu reconheço que mereço o inferno, que eu sou pecador, mas eu insisto em acreditar que você é bom. E sabe, se você disser essas palavras e com o teu coração crer, a palavra fala que algo poderoso da parte de Deus começará a acontecer dentro de você. Uma obra salvadora, santificadora será gerada dentro de você, pelo simples fato de você confiar em Deus. E abandonar a autoconfiança, a autojustiça. Se nessa noite você quer receber perdão de Deus pelos seus pecados, se nessa noite você quer ter a salvação, se nessa noite você quer dizer a Deus: Deus, eu quero viver eternamente com você. Se nessa noite você quer ter um relacionamento com Deus como Pai, e não como um empresário que faz pagamentos pelas nossas obras. Se nessa noite você quer entregar sua vida a Jesus, eu quero te convidar a fazer isso. De cabeça baixa, olhos fechados. Se nessa noite você quer descansar na bondade de Deus e entregar sua vida a Ele, aí no seu lugar, repete essa oração que eu vou fazer. Jesus está aqui, Ele ouve a tua oração. Ele conhece a sinceridade do teu coração. E Ele fará algo poderoso a partir da tua fé. Se você quer tomar essa decisão, diga assim para Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu abandono a minha autojustiça. Eu abandono essa mentalidade caída, meritocrata. Nessa noite, eu sou como um filho que estende a mão para um pai e confia na bondade do seu pai. Perdoa meus pecados, Jesus. Eu não consigo ser melhor. Por isso, vem morar em mim. Eu te recebo em minha vida, Jesus, como o meu Senhor e como o meu Salvador. No nome de Jesus. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, levante sua mão no seu lugar, eu quero te ver. Você que fez essa oração, levante sua mão.
Amém? Todos esses que levantaram a mão, fiquem em pé no seu lugar. Sabe, essa demonstração de fé que você está dando a Deus hoje, evidencia muito acerca do teu coração. Porque parece ser bizarro nós herdarmos o céu pelo simples fato de nós crermos na bondade de Deus. Não é bizarro isso? Pô, assim, não tem mais nada, não tem que pagar, não tem que pular 7 ondinhas. Não vem por obras, é dom de Deus. Eu quero convidar os apacentadores da onda para ir até essas pessoas, abraçarem eles e elas. Esses homens e mulheres que estão se aproximando de vocês, são pessoas muito amáveis. Quer ver? Recebe só esse abraço. É o melhor abraço do mundo, não é? Eles são amáveis não porque eles são bons, mas porque Cristo que habita neles é bom demais. E eles estão abraçando você porque de alguma forma estão se propondo a ajudar você a caminhar com Cristo a partir da decisão que você tomou hoje. Como eu disse para você, confiar na bondade de Deus não é tão fácil quanto parece. De tão fácil se torna difícil. Porque volta e meia, nós queremos viver pelo nosso mérito. E por esse motivo você precisa aprender a palavra de Deus. E se aprofundar na jornada, na caminhada que se inicia hoje. Essa caminhada que durará toda a eternidade. A palavra de Deus fala que algo poderoso, sobrenatural e invisível está acontecendo nesse momento na sua vida, se você crê no nome dEle. Nesse momento você está sendo perdoado de todos os seus pecados. Toda condenação nesse momento é cancelada através do sangue de Jesus. Nesse momento, Deus está começando uma nova história. Uma história não que você conquistou, mas uma história que Ele conquistou através da morte dEle na cruz. Nesse momento, você está se tornando herdeiro das coisas celestiais. Filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, pertencente à família eterna dEle. Pelo simples fato de crer na bondade dEle. É muita bênção, não é? Vamos orar. Você que está sentado, estenda a mão para essas pessoas. Melhor, fique em pé e estenda a mão para eles. Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos. Te glorificamos, ó Pai, pela decisão que essas pessoas tomaram. E nesse momento, pedimos, ó Pai, que as suas promessas espirituais sejam cumpridas na vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Que teu Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa, possa entrar dentro deles, gerando paz, alegria que provém de Ti. Espírito Santo de Deus, liberta-os de toda condenação, liberta-os de toda vergonha, liberta-os de todo medo, liberta-os de toda opressão, ó Pai, nessa noite, Jesus, torne-os filhos seus, pertencentes à Tua família, Abba, Pai. Espírito Santo de Deus, traga, Senhor, perdão, renovo, restauração, vida, que o Senhor possa fazer morada, ó Pai, no coração e na vida de cada uma dessas pessoas. E que a partir de hoje, algo grandioso, poderoso, glorioso, possa começar a acontecer na existência deles. Nós te louvamos e cremos, ó Pai. Cremos que nessa noite, essas pessoas se tornam filhos e são adotados como seus filhos, não por mérito próprio, mas pelo Teu amor e pela Tua graça e bondade. Dá a eles mentalidade de filho. Dá a eles, ó Pai, mentalidade de filhos. Faça, ó Pai, com que eles percebam que o Teu reino,
que teu reino é tudo aquilo que eles precisam e desejam. Espírito Santo, faça habitação na vida deles, no nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas mais alto que você puder. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Glorifica o nome de Jesus. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que nos amou primeiro. Aquele que não poupou a sua própria vida, mas morreu no nosso lugar, para que eu e você não caminhássemos por merecimento, mas caminhássemos por seu amor, por sua graça, por sua bondade. Nós não estamos vivendo aquilo que merecemos, nós estamos vivendo aquilo que Jesus merece, vida eterna. É isso que nós vivemos. Ei, você que um dia entregou sua vida a Jesus, escuta aqui. Não caia da graça. Olha para quem está ao teu lado e diga isso a essa pessoa, não caia da graça. Você vai errar. Talvez você esteja errando agora. Mas não caia da graça. Não deixe de confiar em Deus e na bondade dEle. Quando você errar, não se esqueça que você tem um sumo sacerdote que pode se compadecer das suas fraquezas. Porque como você, como eu, Ele passou por todo tipo de tentação. Ele conhece a tua dor, Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece a tua dificuldade. Não caia da graça. Não caminhe por Deus pelo teu merecimento, em todo momento caminhe por Ele, com Ele, pela graça dEle. Lidere o seu grupo pequeno pela graça dEle. Viva a tua vida cristã pela graça dEle. Viva o teu casamento não por aquilo que você merece, mas pela graça dEle. Viva a sua vida não por seus méritos, mas pela bondade de Deus. A bondade de Deus que é inesgotável, não falha e nunca deixa de jorrar. É uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus não para de ser bom. Em todo o tempo Ele é bom. Amém.